Um, dois, três, gravando. Oi. Olá, bom E aí, dia. Gabi? Tudo Bom bem? dia não, boa tarde, né, para você. Bom dia, boa tarde, exatamente. E aí, Gabi, o que a gente está fazendo aqui nesse programa? Explica aí. Não sei, a gente vai descobrir ainda, que a gente gosta muito de conversar, e como a gente sempre conversou sobre tantas coisas, eu acho que a gente resolveu incluir a galera no papo. Tornar públicos os nossos segredos. A gente tem toda opinião, né? Hoje em dia todo mundo tem uma opinião, a gente quer dar opinião também. Não cabe nas nossas conversas, nas nossas opiniões, não é isso, Gabi? A gente precisa mostrar elas para o mundo, não é isso? A gente é meio parecido, acho que a gente quer dizer para as pessoas que E eu tô louca que o pessoal discorde, que as pessoas, né, pensem junto. Eu quero muito que isso aconteça. Para não ser uma... Eu sinto muita falta de uma análise crítica. A gente vê muita notícia no Brasil. Eu sinto falta de uma análise mais aprofundada, crítica, debates. Você nota isso? Muita gente pisando em ovos, sabe? Até nos eventos, né, que a gente vai, todo mundo pisando em ovos, assim. As coisas não são ditas. As coisas têm que ser ditas. Eu acho que sim, as coisas não são ditas. Eu acho que falta muita reflexão, né? Eu acho que as coisas são muito dentro da narrativa, né? Da explicação, né? Ou seja, aquilo que você está vendo, aquilo que está sendo explicado e falado. Mas eu acho que falta mesmo uma análise, um comentário, enfim, uma reflexão por trás de cada narrativa, né? Eu acho que é isso. E a ideia nossa é fazer algo com humor, né? Por isso que a gente chamou... Por que a gente chamou Depois das 6, né? No happy hour, o pessoal não quer mais. Puxa, mas a gente tá convidando eles para pensar, mas a gente tá dizendo, não, mas não é para pensar mais, é só para relaxar. Vamos fazer o seguinte, o pessoal ouve, sem pensar, só assimila, aí depois de um tempo ele... Tanto é que, para não chamar a gente de metido, que a gente vai querer ficar dando opinião em tudo, porque vai ter, né? Vai ter gente. A gente vai dar umas dicas boas aqui. A gente vai dar dicas de música, de livro, de filme, de série. Vai ter coisas legais também. Isso. E depois das 6 é também uma coisa que é mais solta, né? É a sensação de estar num carro voltando do trabalho, conversando com a Gabi e, enfim. Só que isso público com alguns milhões de usuários. Eu espero. Nossa Senhora! Mas não sei se a gente vai ter tempo para responder tantos comentários. Eu estou preocupada com isso. Gabi, eu estou até nervoso porque eu estou agora tendo a sensação de que a gente vai se tornar uma celebrity. Não sei, vai ter tanta gente querendo fazer anúncios, vai ter Exatamente. tanta gente querendo dizer como é que a gente mantém isso. Eu quero participar dessa revolução. Exato. Não, revolução não, vamos começar sem revolução, vamos começar como evolução. Exatamente. Pelo amor de Deus, vamos tirar a palavra revolução daqui. Exatamente. Nós queremos evoluir o pensamento. Queremos evoluir o pensamento publicamente. Isso, exatamente. Isso, boa. Bom, então a gente vai, cada um desses nossos programas vai ter meia hora, a gente vai pensar, cada um vai trazer um tema, não é isso? E aí depois a gente termina trazendo algumas dicas, tanto de aprimoramento pessoal quanto cultural, não é isso? É isso aí. Tá. O que de repente é legal, o que a gente está, assim como você, eu sei que você adora estudar, tá conectado com tudo, eu também. Isso é uma coisa de professor, né? A gente tem em comum. E a gente vai dar coisas legais que a gente achar na internet, cultural, para as pessoas, lado profissional ou pessoal, a gente vai estar falando aqui. Legal. E é um programa internacional, porque você está falando diretamente de São Paulo e eu falando diretamente de Paris? Exatamente. Então, de vez em quando você vai trazer umas novidades aí, a gente vai dizer, bom, mas no Brasil vai funcionar? No Brasil isso vai... Quantos anos vai demorar para gente chegar aqui? E também vai fazer o contrário, dizer, será que esse negócio vai funcionar na Europa, na França? Será que funciona? Né? É verdade, é verdade. E qual é o teu tema, então, hoje de estreia, Gabi? Eu trouxe o Alibaba, a entrada deles, cada notícia que eu vejo deles, eu tô vendo o quanto eles estão interessados e de olho no mercado de viagens
em hotelaria mais recentemente, né, com o tal do hotel todo automatizado, o Flyzoo do Alibaba. E, ao mesmo tempo, controvérsias já chegando junto. Porque as coisas já chegam hoje já com opiniões contra e a favor, né? Então, algumas coisinhas rápidas assim que eu peguei. Então, a gente está falando 2020. Deixa eu falar meu tema, né, Gabi? Primeiro, né? Ah, é o teu? Ok. Vamos lá. Então, legal. E o meu tema vai ser sobre Airbnb. Vilão ou aliado dos hoteleiros? Adoro o assunto. Sobe a vinheta, Beth. E agora, Gabi com o seu Alibaba. Vamos lá, Gabi. Eu peguei algumas coisas interessantes aqui que vem acontecendo nos últimos anos. Então, em 2017, o Alibaba fechou uma parceria com a Marriott, operando os canais deles em língua chinesa, né? Mas a Marriott ainda se utilizando do todo o programa de fidelidade do Alibaba. 2018, fizeram parceria com a Jiaozu, acho que é assim que fala, Jiaozu, o maior site de casas compartilhadas da China. E agora, além da Flig, eu não sei se estou falando certo os nomes, Flig, que é a agência de viagens deles, né? E agora o Flyzoo. Então, a ideia deles é mostrar tudo em termos de inteligência artificial dentro desse negócio, dentro desse hotel. Rapidamente, algumas coisas. Check-in via app, que é o Alipay. Na verdade, assim, eles verticalizam tudo, né? Tudo Ali é alguma coisa. Tudo onde você interage é Ali alguma coisa. O mobile payment por esse aplicativo, robô de reconhecimento facial no check-in, nas portas, não tem chavinha. Robôs que chegam para entregar os home service, essas coisas, vaso sanitário, box autolimpantes. A ideia deles, futuro, eles querem não depender de e-commerce, do crescimento de e-commerce, e vender a tecnologia para terceiros, né? Eles querem começar a invadir aí com a sua tecnologia, que outras empresas possam usufruir disso. Inacreditável, né? Uma gigante. E quero te dizer que no Brasil ninguém em viagens fala da Alibaba. Mas é uma loucura. É uma loucura. Não, é incrível aquele vídeo do Flyzoo, né? Eu dei uma olhada naquele vídeo de como é que funciona, né? Na verdade, ele foi concebido dentro do laboratório lá de pesquisa do Alibaba, né? Dentro do centro lá do headquarter deles, né? E um lab que eles têm, né? É um lab de inteligência artificial. Um lab de inteligência artificial, né? E é incrível, o cara entra, ele dá o comando todo por voz e tudo abre, né? Ou seja, tudo absolutamente automatizado, o check-in na reserva, ele é mobile-centric, né? Todo o processo de reserva é feito mobile-centric, é um hotel de 290 apartamentos, ou seja, não é tudo na China superlativo, né? Então, ou seja, um piloto deles, né, do Flyzoo, então 290 apartamentos, e aí o cara pede água pelo dispositivo e de repente bate na porta um robozinho, né, que cospe uma garrafa d'água. Mas isso na verdade, qual era o hotel? Era da IHG, não era? Qual é o hotel que foi um dos primeiros a lançar isso, um robozinho branquinho? Foi a Marriott que eu vi isso na ITB. Foi a Marriott? Na ITB tem uns 2 anos atrás que eles lançaram esse robô concierge, né? Isso mesmo. E a coisa mais engraçada desse videozinho do Flyzoo, depois a gente pode até botar para o pessoal para dar botar o link, exatamente. É que no final ele sai, não fala com absolutamente ninguém, e aí ele sai e diz, olha, e o Flyzoo e a tecnologia vai permitir que o staff tenha tempo para cuidar do que é mais importante em hotelaria, que é a proximidade. Aí tem uns chinesinhos dando tchau pro cara. É a única hora que você vê ser humano, um chinesinho dando tchau pro cara, né? Mas realmente, acho que esse tópico do Alibaba é muito importante, porque a gente não tem ideia, eu acho que não é só no Brasil, mas acho que no mundo ocidental a gente não tem ideia da força que é o Alibaba, né? Uma das coisas que eu sempre admirei, sempre acompanhei no Alibaba, agora que eles entraram com essa história do travel,
foi um pouco a trajetória do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. A história dele é muito interessante, né? Eu não sei se você acompanha um pouco as palestras dele, porque ele virou uma celebridade, né? Hoje o cara é dono de uma fortuna de 40 bilhões de dólares. É sensacional. Ele está saindo do Conselho de Administração agora no final desse ano e provavelmente ele vai seguir na mesma trajetória do Bill Gates, né? Ser o cara que vai disseminar aí a visão e o pensamento dele pelo mundo. Mas o que ele fala do Alibaba, diferente do que é a Amazon, por exemplo, ele se compara muito, mas a gente tem uma tendência a dizer, não, o Alibaba é a Amazon da China, né? É que ele disse, nós não somos uma plataforma, nós somos uma empresa, nós não somos uma empresa de e-commerce, nós ajudamos os outros a fazer e-commerce, né? Eles chamam, nós somos enablers, né? Nós permitimos que o mundo faça e-commerce através das nossas soluções, né? E o nome Alibaba, você sabe como é que surgiu o nome Alibaba? Não, não sei. Ele diz o seguinte, existe um long tail, e aí, logicamente, isso foi em função do mindset dele chinês, no final dos anos 90, ele diz, não, o nome Alibaba é justamente a possibilidade de qualquer um descobrir, através da nossa plataforma, da possibilidade que a gente dá, descobrir possibilidade de se fazer comércio, porque ele achava que o comércio na China, na época, era extremamente fragmentado, desorganizado, e o espírito empreendedor do pequeno, do long tail chinês, precisava de uma ajuda, de algum sistema que pudesse dar condições para que isso fosse organizado, né? E os números do Alibaba são incríveis. Oi, diga-me. E não, ele, como ele falou aqui, ele não quer depender, o crescimento dele não quer depender exclusivamente do crescimento exponencial de e-commerce. Ele quer ser mais do que isso. Ele quer proporcionar, como você falou, uma expansão de mercado muito maior, não só para a empresa dele, mas para as outras empresas também. Exatamente. Para o mercado como um todo, né? Exatamente. E aí, quando você olha, você vê 3 revoluções, porque, na verdade, o Alibaba é a plataforma, depois você tem o Taobá, que é, vamos dizer, a plataforma de e-commerce dos chineses, e depois você tem lá o Alipay, né, que é uma outra revolução que qualquer dia a gente vai dedicar um outro... É o app, né? É o app deles, né? E aí esses 3 eixos, ele coloca, se você tem problema de logística, nós resolvemos seus problemas de logística. Se você tem problema de pagamentos online, nós resolvemos o problema de pagamentos online, né? E aí, só para terminar, para a gente voltar um pouquinho para o tema da viagem da chegada deles no mundo das viagens, olha, os números, Gabi, são impressionantes. Eles faturaram, ano passado, 390 bilhões de dólares. Que coisa, né? Inacreditável. Assim, e o objetivo do Jack Ma é chegar em 5 anos $1 trilhão de receita, né? E o paradigma dele é tão grande que ele diz o seguinte, nós somos uma empresa de 34 mil colaboradores, para você ter uma ideia, a Amazon, que faturou menos do que eles em 2018, tem 2 milhões de colaboradores. E ele diz, nós queremos chegar a 1 trilhão de faturamento com 50 mil colaboradores, porque nós queremos que as empresas que fazem parte do nosso sistema é que gerem emprego, e não a gente, porque quanto maior a gente for, quanto mais gente a gente tiver, mais complexo e burocrático a gente fica. Então, é lindo, Jack Ma. Dá gosto, né? De ouvir coisas assim. Você sabe que, voltando para a questão das viagens e do hotel, algumas coisas, como eu falei, as coisas controversas que estão acontecendo aí, é justamente a questão da automação total que ele está propondo. Total ou uma boa parte dela, né? E aí veio à tona a questão daquele comparação com aquele hotel no Japão, lembra que tem os robozinhos na recepção, que tem um dinossauro, tem uma humanoide, enfim. E foram demitidos recentemente, inclusive. Os robôs? Não sabia? Não. Foram demitidos. Os robôs não estavam com boa avaliação no TripAdvisor, foi demitido. As pessoas... Tem umas pesquisas que mostram que quando o robô é muito parecido com a gente, as pessoas não se sentem confortáveis. Se é um braço mecânico, a gente não se sente tão desconfortável, mas ainda... Tanto é que aquele robozinho, um azulzinho, eu não me lembro o nome dele, um azulzinho branquinho, pequenininho, que você pode comprar, você não pode dar nome para ele.
Você tem para você não ter nenhum apego emocional, né? Sim. E aí eu volto, aí claro, começou a questão também de o desemprego, as pessoas vão perder o emprego. Tem uma frase do Matthew Upchurch, CEO da Virtuoso, essa grande conglomerado de agências, hotéis de luxo, né, de viagens de luxo. Ele fala uma frase sensacional, que eu sempre falo nos meus treinamentos, que automatize o previsível, humanize o excepcional. Sensacional, acho que é uma frase perfeita, assim. Então, essa chegada do Alibaba com essa mentalidade dentro de viagens de hotelaria, turismo em geral, que tem a coisa da humanização ainda tão importante, prestação de serviços, a hospitalidade, a generosidade, etc. Eu acho que essa frase se enquadra para esse momento muito bem, assim. Eu acho que sim, eu totalmente, essa frase é legal. Eu acho que nada vai substituir o sorriso, né? Você pode substituir a plataforma de reserva, a eficiência na hora que você liga para o hotel, ou que você pede o room service chega realmente 15 minutos ou meia hora depois que foi prometido. Mas o sorriso, né? O olhar, aquele espírito, né, intrínseco, humano de receber as pessoas, isso nunca vai acabar, né? Portanto, eu acho que... E aí eu tô lembrando aqui já de coisas que a gente já tem que falar aqui, que é dos assistentes pessoais, Amazon, Google, Apple. Cara, o que esses assistentes pessoais estão fazendo é um negócio inacreditável. Se bem que deu um rolo essa semana, né? Esses dias, a gente não pode falar essa semana porque esse nosso vídeo tem que ser atemporal. Se bem que deu um rolo, né? Porque a Amazon foi pega dizendo que tinha funcionários escutando a Alexia, né? Você viu isso, né? Puxa, Vira, não acredito. Tá bombando na rede, Gabi. Foi agora. Não vi. Porque tem lá uns teleneguinhos atrás do Alexia que ficam escutando a voz das pessoas para poder permitir que as coisas fiquem conectadas, né? Então, esse negócio de inteligência artificial vai dar muito pano para manga ainda, né? Mas, enfim, que bom, a gente vai ter bastante assunto aqui. Então. Vai ter bastante assunto, né? Bom, alguma outra coisa sobre o Alibaba, não? Não, né? Vamos pro próximo. Quer dizer, não, agora, né? Hoje, amanhã a gente vai entrar online e já vai ver mais coisas. Aí vai ter que voltar nesses assuntos. Bom, então vamos lá. Mas vamos pro Airbnb. Vamos para o Airbnb. O Airbnb, por que eu levantei essa bola de amigo ou vilão dos hoteleiros? Porque o Airbnb ele está num momento importante da sua trajetória, que é a preparação para o IPO, né? Na verdade, essa história de IPO, vai ser o ano de 2019, vai ser um ano que vão acontecer muitos IPOs dessas empresas unicórnio, né? Você teve a Lyft recentemente, a Pinterest que está preparando para ir, parece que o valuation inicial deles vai estar em torno de 70 bilhões de dólares, o Uber, né, que também está preparando o IPO, e o Airbnb é uma das empresas unicórnio que estão preparando o IPO. E aí, assim, né, eu queria escutar um pouquinho a sua opinião sobre essa história. Eles são amigos, são vilão dos hoteleiros. Com certeza você também, nas suas palestras e estudos e andanças, você tem escutado, com certeza, essa pergunta. Mas, assim, eu queria lançar dizendo assim, os números do Airbnb são impressionantes, né? Ou seja, eles têm 6 milhões de apartamentos hoje disponíveis, né, listados, estão presentes em 81 mil cidades com 191 países e diariamente 2 milhões de pessoas se hospedando em algum quarto facilitado pelo Airbnb. Eles dizem que eles são uma plataforma, né, não são uma rede hoteleira, né? A Wyndham, por exemplo, que é a maior rede de hotéis do mundo, ela tem, né, que tem o Ramada, a Super 8, bastante presente aí no Brasil. Parece que ele só possui 800 mil apartamentos, né? Então, o Airbnb realmente se tornou vamos dizer, uma empresa que faz parte efetivamente do nosso sistema econômico, né? Vamos dizer assim, né? Criou não tem como sistema negar. entre buyers e suppliers que atravessa muito mais o simples fato de ser uma plataforma de reservas, né? E, bom, e o que é mais interessante é que são lucrativos, né? E que provavelmente esse quarter vão preparar, tá alcançando aí 500 milhões de reservas, se não me engano, né? Eles comemoraram agora 500 milhões de guests, né? Já chegaram. Reservations. Já chegaram, 500 milhões. Okay. E a questão da lucratividade, o que eu li foi que a lucratividade veio 2 anos atrás. Uhum.
2 anos atrás começou realmente a dar lucro. Eles são Agora, de 2010, não é isso? Que eles foram a primeira a fundação deles. Mas diga, Gabi. Lucratividade consistente e relevante, é isso que a gente está falando, né? Agora, esse negócio de ser vilão, ou Amigo ou amigo... vilão, Gabi? Amigo ou vilão? É horrível falar isso, né? Mas agora depende. Ainda mais para 1 milhão de pessoas, né, Gabi? Antigamente você falava só para mim ali na rodinha, né? Então, e agora? Não, mas a questão é depende. Eu já participei de vários debates por aí, né? Do pessoal, muitas entidades, né? Que ligadas à hotelaria, que queriam, sabe, no palco me colocar numa situação assim, não, fala aí agora, né? O que você acha e tal. Eu sou fã dessas tecnologias disruptivas, eu acho o máximo. A questão é que agora a gente tem que começar a dar uma olhada. Os caras compraram o Hotel Tonight, sabe? Que, para quem não conhece, é uma plataforma de last minute, né, e tudo mais. No Brasil teve o tal do Hotel Hoje, né, que não perdurou muito. O brasileiro não está tão acostumado com esse tipo de compra. A própria hotelaria não sabia como precificar esse negócio, né, corretamente e tudo mais. Ficou um pouco mais difícil a gente estipular, é hotelaria, não é. Eu já vi o VP do Airbnb dizendo o seguinte: a gente é ótimo para quem sabe para onde vai. Só que a gente tem um tanto de informação que a gente pode ajudar as pessoas a definir para onde vai. E eles já, há um tempo atrás, disseram que iam ser a melhor e maior agência de viagem do mundo. Ao mesmo tempo que estão investindo em prédios. Então, assim, a gente está num mundo que todo mundo vende tudo, que todo mundo é tudo. Eu acho que cada vez está mais difícil. Ao mesmo tempo que, né, recentemente, ano passado, primeiro acordo com um channel, que é o SiteMinder, para ser mais um canal de distribuição. Eu acho que a gente sempre falou isso, né? Vai ser mais um canal de distribuição para a hotelaria. Então, está muito difícil a gente querer enquadrar eles em algum lugar. Mas aí entra a grande questão de impostos, né, e tudo mais. Então agora a gente não sabe o que eles são, vamos enquadrar quanto. Eu achei algumas coisas interessantes, assim, não sei se vai colar, viu, mas de quererem, de repente, limitar algumas partes da cidade que só pode ter hotel, aí não pode ter Airbnb. Ou então, se é compartilhado, você não pode, não faz sentido você alugar 365 dias por ano. Então, você vai alugar somente 90 dias, 100 dias. Mas, sinceramente, é cena dos próximos capítulos, porque eu acho que isso ainda tem muito pano para manga para acontecer. Outras coisas também. Bom, o grande lance é Nova York. Nova York é uma luta de boxe aquilo lá. É um ringue com Airbnb. Parece que 10%, são 50 mil apartamentos, né? Nova York tem listados. Exatamente. E um terço. 50 mil. E um terço são comerciais. Ou seja, gente que vive disso, que aquilo lá é o tal dos super hosters, não é? Os super hosters, exatamente. E eles, então isso são hotéis ilegais? É um debate interessante, assim. Eu, sinceramente, não tenho bater o martelo, sabe? É isso ou é aquilo. Eu acho que está se transformando. É que nem a Alibaba, a gente acabou de falar. Ele está se transformando. O mundo hoje permite essa constante evolução, né? Não? Evolução das coisas. Das empresas e tudo mais. Eu acho que a minha resposta vai ser igual a tua também, meio PSDB, sabe? A gente é meio centrão nesse momento. A gente é meio centrão, porque eu acho que é isso mesmo, ele é uma ameaça e uma oportunidade. Eu acho que todos os aspectos relacionados à coisa da regulação, eu acho que ele realmente é uma ameaça, é uma questão realmente que os hoteleiros vêm fazendo muita pressão em todos os lugares. A questão do impacto que eles causam no ecossistema social do destino, né? Como você vê o que aconteceu por trás de todos esses movimentos de over-tourism, certamente existe o fenômeno da massificação da oferta, e aí não é por causa do Airbnb, mas isso é por causa da tecnologia que permitiu que surgissem plataformas como o Airbnb, mas enfim, eles estão no centro da discussão, né?
E eu acho que a coisa do maior dano que ele pode fazer ao mercado, a despeito dessa questão de preço, de taxa, etc. e tal, é a aceleração do ciclo, né? Que a gente já conversou várias vezes, né, Gabi? Ou seja, os estudos dizem que eles, cada 2 pontos, cada 10% que eles geram na oferta de apartamentos no destino, eles provocam 2 pontos de queda no RevPAR. Né? Isso é um estudo que depois eu posso passar para todo mundo e que é comprovado. Então, o que significa o seguinte: se você aumenta a sua oferta num ciclo de 3, 4 anos, como é o ciclo da hotelaria, né? A cada 3, 4 anos se constroem novos hotéis que geram, consequentemente, queda no RevPAR. Se eles conseguem, em 6 meses, como aconteceu no fenômeno dos Jogos Olímpicos, eles conseguem acelerar o ciclo de oferta, isso causa uma desestabilização enorme para investimentos em hotéis, né? Então, esse é um ponto realmente que o ecossistema que eles criaram é um ecossistema que não está resolvido. Então, eles seriam os vilões. Agora, por outro lado, eu acho que eles são fantásticos. A experiência deles... Sou fã. Não, deles resgatarem o espírito de servir, né? Não, eu sou fã. Eu me lembro que uma das primeiras palestras que eu assisti sobre Airbnb foi lá em Berlim, na ITB, de um executivo do Airbnb, que nem sei se está mais, mas que foi ele disse que o filho de uma senhora de São Francisco mandou uma carta para o Brian Chesky, convidando o Brian Chesky para o enterro da mãe, né? Olha. Porque a mãe tinha ficado viúva, os filhos tinham ido embora, etc. E ela morava num apartamento com uma vista fantástica para a Baía de São Francisco, e o Airbnb deu um sentido para a vida da mãe. Porque a partir do momento que ela começou a alugar o apartamento dela, ela começou a receber pessoas, a conversar, a guiá-los sobre os segredos de quem mora em São Francisco, etc. E ele na carta para o Brian Chesky, disse que aquilo deu sentido para a vida da mãe nos últimos 5 ou 6 anos de vida da mãe. Então, ele convidou o Brian Chesky para o enterro. Então, assim, essa hospitalidade que a gente, né, aprende, que você tanto fala nos seus cursos, essa hospitalidade, o Airbnb força os hoteleiros a resgatar. Então, acho que esse desafio que ele coloca para todos os hoteleiros de voltar a fazer aquilo que eles nasceram para, são nativos, que é receber os hóspedes. A provocação da Uber com os taxistas, que deu uma renovada absurda, né? Como foi importante isso. Bom, Gabi, então é isso. Você já ficou em já ficou em Airbnb, Gabi? Já, e foi ótima. Foi uma ótima experiência. Foi. Tem um lance lá das taxas de limpeza, né? Que claramente dá para ver que o guest, o host, ele meio que joga com aquilo conforme ele tá afim, né? Então, de vez em quando eu reservei, mas daqui a pouco, não, mas a taxa não é essa, é essa. Então, tem umas coisinhas assim, mas são consequências de algo que você está tratando diretamente. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, para terminar aqui, sobre o Airbnb, que está acontecendo muito e preocupando muito os hotéis, são os hotéis que tem pool, né? Que tá apartamentos fora do pool, dentro do pool. Quando tem proprietários, investidores, esses caras estão pegando as suas unidades e estão colocando, né, no Airbnb, estão colocando na Booking, muitas vezes sem autorização ou com o logo do hotel, fotos do hotel, etc. E isso acaba com a estratégia de precificação e está dando uma complicação importante aí, porque os contratos são antigos, né? Os contratos com base em contratos meio imobiliários, assim, que nunca previram esse tipo de coisa. Então, nesse momento, eu tenho vários proprietários, investidores que são meus clientes e, assim, assembleias sendo feitas, contratos sendo revistos, notificações sendo enviadas. Isso é hoje uma das coisas que eu tenho visto que os hoteleiros estão mais falando sobre o Airbnb, essa preocupação, né? Mas são consequências de novos. Mas eu sou, em geral, livre mercado. Sou a favor de que essas coisas Eu já fiquei em Airbnb também, eu já fiquei. É muito legal, uma experiência fantástica, mas ficar a negócios é um porre. Quando eu estou a negócios, eu não fico. Porque é um porre, eu não quero conversar com ninguém, não quero saber dica de onde ficar aquitando a farmácia. Então, e aí, cadê o rosto? Você não sabe se você vai encontrar o cara para te receber a chave, etc. Eu acho que ainda no corporate side, ainda é uma questão talvez de mindset. Eu não tenho esse mindset. Para mim, o hotel
falar negócio tem que ser uma coisa que esteja lá e que seja bem previsível. Mas tá bom. Diga, você vai falar alguma coisa? Sim, só para essa questão do corporate, pela HSMI a gente tem aquela área, né, do corporativa, com contato com muitos gestores de viagens, de eventos e tal, e duas coisas eles falam ainda, é a questão de forma de pagamento, né, de facilitação de pagamento, com a visão corporativa, de controle e segurança. São as duas coisas que ainda estão impedindo o Airbnb de entrar forte aí. Mas eu também já vi declarações do próprio Airbnb que hoje eles dizem, nós temos, dependendo da cidade, até 10% do nosso negócio é corporativo, mas a gente ainda não entrou no corporativo. Mas esperem que a gente vai entrar. Então, temos capítulos do depois das 100. A coisa vai acontecer. Bom, Gabi, diga. Bom, então, a gente está chegando no fim do nosso tempo que a gente estabeleceu para a gente. Já temos 30 minutos. Vamos seguir que se dane. Quando terminar o que a gente tinha montado, a gente termina. Dicas, vamos lá. Então, a gente combinou que cada um ia dar uma dica de lazer e outra dica profissional, né? Vamos lá. Qual é a tua dica profissional? A minha dica profissional, como não poderia deixar de ser a primeira, são as publicações incríveis da HSMI. São todas disponíveis, sendo para associados ou não. Eu vou deixar o link também nos comentários. Publicações são em inglês, são todas em inglês. Você pode comprar online, você recebe elas física na tua casa ou você recebe ela digital, em PDF. Mas você conhece, inclusive, alguns, são os livros incríveis, como Demystifying Distribution, que você desmistifica toda essa complexidade da distribuição. Está saindo agora um novo sobre Revenue Management, incrível, feito por profissionais maravilhosos. Tem sobre leadership, sobre business. Eu recomendo muito, assim. A HSMI, aos poucos eu vou falando mais dela aqui, mas é uma entidade mundial onde não necessariamente ela faz pesquisa de mercado, mas ela se utiliza de pesquisas feitas como Foxrite, como Calibri, como STR, etc., que são parceiros mundiais, põe para dentro da Fundação HSMI e aí experts do mundo todo aprofundam isso e transformam em white papers e tudo mais. Eu sou suspeita para falar, eu acho incrível as publicações da HSMI. Não, eu concordo contigo, eu adoro, eu sou fã da HSMI e HSMI, né? É assim que fala, Gabi? HSMI. Só que no Brasil. Só que assim, no Brasil a gente teve uma conversa sobre isso no board para ver como é que a gente ia. Porque ninguém ia falar, né? HSMI, ninguém ia falar isso. Então a gente abrasileirou e HSMI foi a maneira mais. HSMI é o jeito que a gente fala aqui. Legal. Então, eu adoro e esses estudos são ótimos. Um dos melhores e mais completos estudos que eu já vi na minha vida de analista nessa área de distribuição foi aquele paper do Demystifying Distribution, que a gente até chegou a tentar conversar maneiras de traduzir isso para o português. Fantástico. É caro, viu, gente? Precisamos de apoio para traduzir aquele material. Mas ele é grátis. Se vocês quiserem ler inglês, pode baixar no site. Quem lê inglês, a gente queria E agora, a Laila Ratchler, eu olhei no site, lá no link que você mandou, ela escreveu um paper fantástico sobre Evolution of Sales, né? A evolução das vendas, né? Sim, exatamente. Fantástico. Eu vou ler, eu ainda não li, já baixei, mas eu me lembro de um desses eventos que você fez aí, que você me convidou para falar sobre o vendedor do futuro, né? E a Laila, ela aborda justamente isso. Então, acho que muito boa dica essa da biblioteca da HSMI. A Laila é incrível, a Laila é sensacional. Ela é parte também da do board da HSMI, ela é incrível. A gente pode depois ir... Ainda na New York University? Ela é professora, ela é consultora agora e continua sendo professora. E ela é host, né, de vários eventos da HSMI, ela é incrível. Essas pessoas, sabe o que eu acho que a gente podia fazer quando a gente sabe, assim, alguém legal, em vez de indicar só sites e tudo mais, a gente põe também um nome de pessoas legais, e as pessoas procuram, entendeu? No YouTube. Para seguir, né? Para seguir nas redes sociais. Pode ser. Dá uma olhada. Primeiro tem que seguir o nosso canal, depois segue os outros. Não, isso na verdade vai ter um gatilho, um bloqueio ali que você não vai conseguir entrar em nenhum link que a gente sugerir se não tiver inscrito aqui. Nossa, aí parece aqueles blogueirinhos, né? Pedindo like. Blogueiro velho que a gente é, né? Vamos lá. A gente vai passar eles com 1 milhão de amigos, né? Que chama isso, Gabi? Como é que chama? Uma pessoa mais de seguidores.
seguidores. Followers. Não, a minha dica de profissional vai o livro do Peter O'Connell. Eu até postei na minha página do LinkedIn. O Peter, enfim, é um amigo querido, um dos maiores profissionais dessa área de distribuição da Europa. Outra pessoa para seguir também, né? Uma pessoa para seguir. E ele lançou recentemente um livro sobre a reputação online chamado Reviewed. E a reputação online, mais do que nunca, ela se torna cada vez mais um instrumento efetivo de vendas, de alavancagem de RevPAR, de área média, etc. Eu não vou contar mais sobre isso, porque vocês podem acessar o livro e dar uma olhada. Mas a questão de reviews sempre foi e continua cada vez mais crítico no nosso negócio. A própria Expedia recentemente lançou um white paper falando sobre isso, né, da importância do review na escolha do cliente e no aumento e na segurança de você gerenciar, lançar um hotel com um preço maior do que a média dos seus concorrentes. Aliás, só para terminar aqui, Gabi, caramba, 9 minutos. O dia que a gente tiver... A gente subestimou o quanto que a gente gosta de falar. Quando você pede para um holandês falar Van Gogh, é igual eu me lembrei do teu HSMAI. Quando você fala para o holandês como é que fala Van Gogh, sabe como é que ele fala Van Gogh? Van Gogh. Van Gogh. Bom, muito Gabi, bom. Muito bom. Um beijo para ti. A gente continua no próximo Falamos. Qualquer dia, né? Tá bom? Um beijo para ti. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.